Você já deve ter ouvido alguém falar em belas artes, por exemplo, esculturas clássicas como a Vênus de Milo. Eu trabalho 13 horas por dia, 6 dias na semana. Eu já falei sobre como o termo belas artes surgiu e foi definido ao longo do tempo nas escolas de filosofia, como que surgiram as primeiras academias de ensino superior de belas artes pela Europa. Mas e a Eva, você já ouviu falar da Escola de Belas Artes? Nesse vídeo eu vou compartilhar com vocês uma das partes mais intrigantes da história dessa instituição de ensino superior, para a gente chegar ao entendimento de como esse modelo das artes clássicas chegou aqui e como ele foi instaurado, marcando a história da arte brasileira. Criada em 1816, a Escola Real de Ciências, Artes e Ofícios é inaugurada no momento em que o Brasil deixava de ser colônia e passava a ser Reino Unido de Portugal. Ou seja, essa história se inicia no século XIX e as informações que você vai receber nesse vídeo são fruto de muitas pesquisas reunindo fatos, reviravoltas e transformações políticas. Em um período histórico muito marcado pela exploração do território sul-americano e por muita violência contra as populações nativas que já viviam aqui, o contexto da criação dessa instituição exige que a gente faça o exercício de se transportar para essa época, entendendo que a percepção que a gente tem das coisas hoje ao nosso redor é bastante diferente dos costumes de 200 anos atrás. Se você, assim como eu, tem uma paixão incondicional por esse tema e quer entender as lacunas da história da arte brasileira, se acomoda aí, porque agora você está no Costeripe Studios, o espaço onde as artes se comunicam com você. Eu já quero te adiantar que a motivação do governo português na época para criar essa Escola Real de Ciências, Artes e Ofícios era a mesma que gerou o Jardim Botânico, por exemplo, o Banco do Brasil, a Biblioteca Nacional. Essas instituições, elas estavam diretamente ligadas ao propósito de construir uma capital aqui no Brasil, a nova capital do Império Português. Esse projeto metropolitano abrigaria os principais membros da corte portuguesa e as principais instituições do governo português e faria o Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves funcionar e prosperar nesse território onde hoje se encontra o Rio de Janeiro. Pelo menos esse era o plano, porque os portugueses estavam passando por um aperto lá em Lisboa. Desde o século XVIII, a coroa portuguesa mantinha boas relações comerciais e diplomáticas com os ingleses. Mas a saia começou a ficar justa, principalmente depois do bloqueio continental francês. Instituído pelo Napoleão Bonaparte naquela época, ele tinha muita influência militar e política por toda a Europa. Esse foi um dos principais fatores que fez com que a corte portuguesa se transferisse para o Brasil em 1808, fugindo da invasão napoleônica em Lisboa, com cerca de 15 mil súditos. Primeiro eles aportaram lá em Salvador no dia 8 de janeiro de 1808, depois eles chegaram no Rio de Janeiro no dia 8 de março daquele mesmo ano. Então o que aconteceu foi que esses grandes navegadores portugueses chegaram aqui escoltados por navios ingleses que garantiram a segurança deles, e ao se estabelecerem aqui eles precisaram focar esforços na construção dessa metrópole. Já existiam algumas reformas urbanísticas acontecendo aqui nessa transição de colônia para Reino Unido. As reformas pombalinas, que não tem nada a ver com pombo. A gente está falando aqui do Marquês de Pombal. Foi ele quem administrou essas atualizações no espaço que antes era entendido como colônia, até que a coroa portuguesa chegasse. Esse espaço ainda estava muito distante de se parecer com a metrópole que existia em Lisboa, e também ainda estava muito distante de se parecer essa metrópole que pretendia ser moderna, atualizada. Naquela época o ensino de belas artes era muito valorizado,
e a arquitetura e o urbanismo eram parte integrante disso. Mas essas carreiras artísticas eram bem diferentes da ideia de arte, cultura e civilização que a gente tem hoje. Por mais que parecesse tudo muito bonito, charmoso, elegante, e eu particularmente acho que eram tempos muito difíceis de serem vividos se você não pertencesse à elite dominante. O sistema político já era bastante diferente por si só, era uma monarquia, mas também era escravista. A população não tinha autonomia, o governo era dominado por membros dessa elite e a única religiosidade permitida era a da Igreja Católica Apostólica Romana. Civilizações nativas eram subjugadas, mas em se tratando da formação dos estudantes de belas artes, o currículo era voltado para atividades que dependiam não só de conhecimentos teóricos, técnicos e práticos das artes, mas também eram fortemente conectados com a filosofia clássica, com as ciências da natureza, físicas e exatas. Eu acredito que agora você já tenha se conectado melhor com o contexto dessa época, então vamos falar um pouco sobre as principais figuras históricas e artísticas que fizeram parte dos primórdios da Escola de Belas Artes no Brasil. Em 12 de agosto de 1816 foi decretada pelo rei Dom João VI a criação dessa escola e os primeiros profissionais que fizeram parte dessa instituição integraram um grupo que ficou conhecido como a Missão Artística Francesa. Joachim Le Breton era o líder do grupo. Jean-Baptiste Debré, o pintor histórico. O Nicolas Antoine Taunet era pintor de paisagens, que era irmão do escultor Auguste-Marie Taunet, além do arquiteto Grandjean de Montigny, Charles-Simon Pradier, que era o gravador. Esses foram os principais nomes que compuseram o corpo dessa instituição que seria inaugurada aqui no Brasil. E seguiu os preceitos do neoclassicismo, esse movimento estético que valorizava as artes clássicas. Antes do neoclassicismo virar tendência, um movimento que predominava na Europa entre os séculos XVI e XVII, era o Barroco, que reverberou bastante durante o período colonial aqui no Brasil também. Por isso que quando a gente estuda as artes visuais e a história das artes, a gente pode perceber transições que vão surgindo de tempos em tempos, de prédio em prédio, de pintura em pintura. Eu mesmo sempre me perguntei por que a Missão Artística Francesa se chamava francesa, por que eles não chamaram de Missão Artística Portuguesa ou brasileira. Mas o que poucas pessoas sabem e que vão ficar sabendo agora é que esses membros da Missão Artística Francesa eram exilados políticos da França por terem sido aliados do Napoleão Bonaparte. O Joachim Le Breton, o Debré, o Grandjean de Montigny, todos esses caras que fizeram parte da Missão Artística Francesa eram contra a dinastia Bourbon, que até então era essa família real, essa dinastia que reinava na França, assim como o Dom João VI em Portugal. Por isso é tão interessante estudar a história das artes, porque elas literalmente ajudam a ilustrar os acontecimentos históricos e o rumo de toda a humanidade de tempos em tempos. Mesmo depois da derrota do Napoleão Bonaparte em 1815, vários artistas, como Joachim Le Breton, por exemplo, que já tinha sido o secretário perpétuo da classe de belas artes na França, ainda estavam buscando uma forma de se manterem ativos. E ele também era simplesmente o administrador das obras de arte do Museu do Louvre. E foi aí que o Le Breton viu uma oportunidade de propor ao Marquês de Marialva, um representante do governo português, um plano para o estabelecimento de uma academia de belas artes no Brasil. Só em 1826, 10 anos depois do decreto do Dom João VI, que ela foi inaugurada e finalmente aberta. Agora, pelo menos, o Brasil já era império e tinha o rei Dom Pedro I no comando. Mas por enquanto, vamos ficar por aqui, entre esses 10 anos de história em que houve o decreto de 1816 até o momento em que a Academia Imperial de Belas Artes foi inaugurada e começou a funcionar. E essa é uma pequena parte da história de origem da Escola de Belas Artes, que hoje em dia, com mais de 200 anos, atravessou as principais mudanças históricas, políticas, culturais e artísticas do Brasil. Se você tirou aquele cochilo na aula de história, teve uma aula de artes que não atendeu às suas expectativas, inscreva-se no Posterior Estudos para ficar por dentro de tudo ou quase tudo que existe no mundo
das artes. Muito obrigado por assistir e até a próxima!